Esse concurso da Loteca tem jogos que parecem fáceis, mas escondem risco real. Aqui você vai entender onde o favoritismo é perigoso, onde o empate está subestimado e quais jogos podem decidir se o prêmio vai dividir ou não. A análise é jogo por jogo, com leitura técnica e sem promessas. Nós somos Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora começa a análise do concurso da Loteca. Jogo 1. Palmeiras e Mirassol. Quando a bola rolar para esse confronto pelo Campeonato Brasileiro, o cenário apresenta dois projetos bastante diferentes frente a frente. De um lado está um Palmeiras acostumado a disputar a parte alta da tabela, com um elenco profundo, acostumado a jogos decisivos e com um modelo de jogo muito bem definido. Do outro, um Mirassol que tem se consolidado como uma equipe extremamente competitiva, organizada e capaz de incomodar adversários mais tradicionais, especialmente quando encontra espaços para acelerar suas transições ofensivas. O histórico recente entre as equipes mostra que esse duelo está longe de ser simples para o favorito. Em confrontos recentes da própria competição, o Mirassol conseguiu arrancar empate em território palmeirense e também venceu quando atuou em casa, mostrando que consegue competir de igual para igual em determinados contextos do jogo. Esses resultados ajudam a construir um componente psicológico interessante. O Palmeiras entra sabendo que precisa controlar o jogo com atenção máxima, enquanto o Mirassol carrega a confiança de quem já conseguiu surpreender o adversário em partidas anteriores. Dentro de campo, o Palmeiras costuma construir suas ações a partir de um meio-campo muito técnico e dinâmico. A equipe gosta de ter a bola, trabalhar com paciência e acelerar quando encontra corredores livres pelos lados. Jogadores de frente com boa mobilidade tornam o ataque bastante imprevisível, alternando entre infiltrações rápidas e finalizações de média distância. Quando atua em casa, esse comportamento fica ainda mais evidente, com pressão alta desde os primeiros minutos e tentativa constante de empurrar o adversário para o próprio campo. Por outro lado, o Mirassol tem se destacado pela organização coletiva. A equipe costuma adotar um bloco compacto, com linhas próximas e grande disciplina tática. Essa postura facilita a recuperação da bola e abre espaço para contra-ataques rápidos. Em partidas anteriores da competição, esse tipo de estratégia já causou dificuldades para equipes que tentam dominar a posse de bola, justamente porque o Mirassol consegue transformar roubadas de bola em ataques perigosos em poucos segundos. Outro ponto importante envolve a situação do elenco. O Palmeiras, ao longo da temporada, conviveu com algumas ausências importantes no departamento médico e também precisou administrar desgaste físico por conta da sequência de partidas. Mesmo assim, a profundidade do elenco costuma permitir substituições de alto nível, mantendo o padrão competitivo da equipe. Já o Mirassol tende a apostar em uma base mais estável, com jogadores que conhecem bem o sistema do treinador e executam funções muito específicas dentro da proposta tática. O fator mando de campo também pesa bastante nesse confronto. O Palmeiras tradicionalmente transforma seu estádio em um ambiente de forte pressão, com torcida participativa e um ritmo de jogo intenso. Isso costuma empurrar o time para uma postura mais ofensiva desde o início. Para o Mirassol, o desafio será manter concentração defensiva e evitar que o adversário encontre espaços entre as linhas, logo nos primeiros minutos, momento em que a equipe mandante costuma pressionar mais. As condições climáticas e o ritmo da partida também podem influenciar diretamente na dinâmica do jogo. Em confrontos desse tipo, quando uma equipe busca controlar a posse e a outra aposta na transição rápida, o desgaste físico tende a ser alto. Quem conseguir manter organização tática até os minutos finais terá vantagem, especialmente se o jogo se tornar mais aberto na etapa final. Também vale observar o aspecto estratégico pensando na sequência da competição. Equipes que brigam por posições importantes na tabela frequentemente precisam gerenciar minutos e intensidade ao longo das rodadas. Isso pode provocar mudanças na formação inicial ou alterações táticas durante a partida, o que muitas vezes muda completamente o cenário do jogo. No fim das contas,
Esse confronto reúne ingredientes muito interessantes. Tradição contra projeto emergente, posse de bola contra transição rápida, pressão do mando de campo contra disciplina tática visitante. É exatamente esse tipo de combinação que costuma produzir partidas imprevisíveis no Campeonato Brasileiro, onde uma equipe bem organizada pode transformar pequenos detalhes em grandes oportunidades. E se tem uma curiosidade que sempre aparece em duelos desse perfil é justamente o papel da eficiência. Em jogos equilibrados, não é necessariamente quem finaliza mais que vence, mas sim quem aproveita melhor as oportunidades criadas. Por isso, atenção especial aos primeiros erros defensivos ou às bolas paradas, que muitas vezes acabam decidindo partidas desse tipo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2. Gama e Ceilândia. Quando duas equipes tradicionais do futebol do Distrito Federal se encontram em uma semifinal, o clima naturalmente ganha contornos de decisão antes mesmo de a bola rolar. Esse confronto entre Gama e Ceilândia carrega rivalidade regional, história e também a expectativa de uma vaga na grande final do campeonato. Em partidas desse tipo, cada detalhe ganha peso maior, e muitas vezes o aspecto emocional influencia tanto quanto o técnico. Ao longo da competição, o Gama construiu sua campanha, apoiado em um estilo de jogo que valoriza a posse de bola e a construção paciente das jogadas. A equipe costuma trabalhar bem a circulação pelo meio-campo, tentando encontrar espaços nas laterais para avançar com velocidade. Em vários momentos da temporada, essa estratégia permitiu ao time controlar o ritmo das partidas, reduzindo as oportunidades do adversário e criando chances em jogadas bem trabalhadas. Jogando diante de sua torcida, esse comportamento tende a ficar ainda mais evidente, com pressão constante desde os primeiros minutos. O Ceilândia chega para esse confronto com uma proposta um pouco diferente. A equipe costuma ser extremamente organizada defensivamente, priorizando linhas compactas e muita disciplina tática. Esse modelo favorece a recuperação de bola e a saída rápida em contra-ataques, um recurso que já trouxe bons resultados ao longo da competição. Quando encontra espaço, o time acelera com poucos passes, buscando surpreender a defesa adversária antes que ela consiga se recompor. O histórico recente entre os dois clubes ajuda a entender por que esse duelo costuma ser tão equilibrado. Em confrontos diretos dentro do campeonato, as partidas frequentemente se tornam disputas muito físicas e estratégicas, com poucas oportunidades claras e muita intensidade no meio-campo. Não é raro que o jogo seja decidido em detalhes como uma bola parada, um erro defensivo ou uma jogada individual inspirada. A forma recente das equipes também contribui para um cenário de grande expectativa. O Gama apresentou consistência ao longo da campanha, mantendo regularidade tanto no setor ofensivo quanto na organização defensiva. Já o Ceilândia mostrou capacidade de competir em diferentes contextos de jogo, inclusive em partidas mais travadas, nas quais a paciência e a concentração acabam sendo determinantes. Outro ponto relevante envolve a situação do elenco. Em uma fase decisiva da competição, o desgaste físico costuma se tornar um fator importante. Com sequência intensa de partidas, alguns jogadores chegam a esse confronto exigindo gestão cuidadosa de minutos. Técnicos muitas vezes precisam equilibrar a necessidade de força máxima com a preservação física do grupo, especialmente quando a disputa pela vaga na final pode exigir intensidade máxima durante todo o jogo. A arbitragem também costuma ganhar destaque em confrontos desse nível. Clássicos regionais frequentemente apresentam muita disputa por espaço e divididas fortes, o que exige atenção constante da equipe de arbitragem para manter o controle da partida. Decisões em lances de área, faltas próximas ao gol ou cartões disciplinares podem influenciar diretamente o rumo do jogo. As condições climáticas também entram na equação. Em partidas disputadas no Distrito Federal, o calor e o desgaste físico podem alterar o ritmo do jogo, principalmente na etapa final. Equipes que conseguem administrar melhor a energia e manter organização tática até os minutos decisivos costumam ganhar vantagem nesse tipo de cenário. Existe ainda o componente psicológico,
extremamente presente em semifinais. A proximidade da decisão pode gerar tanto confiança quanto ansiedade. Jogadores mais experientes costumam desempenhar papel importante nesse momento, ajudando a manter equilíbrio emocional e foco na execução das estratégias definidas pela comissão técnica. E quando se fala em futebol de mata-mata regional, sempre existe espaço para a chamada zebra. Mesmo quando uma equipe chega com campanha mais consistente, um detalhe isolado pode mudar completamente o roteiro do jogo. Um contra-ataque bem executado, uma cobrança de falta precisa, ou até uma defesa decisiva do goleiro podem transformar o destino da partida. É justamente essa combinação de rivalidade, pressão por resultado e estilos de jogo diferentes que torna esse confronto tão interessante. O torcedor pode esperar uma partida intensa, com muita disputa no meio-campo, momentos de pressão ofensiva e também transições rápidas, capazes de decidir o jogo em poucos segundos. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3. Sergipe e Confiança. Clássicos estaduais em decisões costumam carregar uma atmosfera única, e quando Sergipe e Confiança se enfrentam em uma final do campeonato, o cenário ganha ainda mais intensidade. Trata-se de um duelo que vai muito além da disputa por um troféu. Existe rivalidade histórica, orgulho regional e uma pressão enorme sobre jogadores e comissões técnicas. Em partidas desse tipo, o aspecto emocional muitas vezes pesa tanto quanto a parte tática, e a equipe que conseguir equilibrar esses fatores tende a dar um passo importante, rumo ao título. Ao longo da competição, o Sergipe mostrou um modelo de jogo que prioriza organização e controle das ações no meio-campo. A equipe costuma trabalhar bem a circulação da bola, procurando abrir espaços principalmente pelas laterais do campo. Essa estratégia permite ao time manter presença ofensiva constante, mas também exige atenção na recomposição defensiva, já que o adversário pode explorar espaços deixados nas transições. Em partidas recentes do campeonato, esse equilíbrio entre ataque e defesa foi um dos pilares da campanha da equipe. Do outro lado, o Confiança chega para a decisão com uma identidade bastante clara dentro de campo. O time tem demonstrado capacidade de pressionar alto em determinados momentos e acelerar o jogo quando recupera a bola. Essa característica gera ataques rápidos e pode surpreender adversários que tentam dominar a posse. Em confrontos da própria competição, esse estilo permitiu ao time criar oportunidades perigosas mesmo em partidas muito disputadas. O histórico recente entre Sergipe e Confiança dentro do campeonato ajuda a explicar por que esse clássico costuma ser tão imprevisível. Quando essas equipes se enfrentam, é comum ver jogos marcados por muita disputa física, intensidade no meio-campo e poucas chances claras no início da partida. Muitas vezes, a definição surge em lances específicos, como bolas paradas, cruzamentos bem executados ou jogadas individuais que quebram a estrutura defensiva. A forma recente das equipes também adiciona um elemento importante ao confronto. O Sergipe conseguiu construir momentos de consistência ao longo da campanha, mantendo um padrão de jogo relativamente estável. Já o Confiança mostrou capacidade de adaptação, conseguindo competir tanto em partidas abertas quanto em confrontos mais fechados, nos quais a paciência e a disciplina tática se tornam fundamentais. Outro aspecto relevante envolve a situação do elenco. Em finais de campeonato estadual, o desgaste físico acumulado ao longo da competição pode influenciar diretamente no desempenho. Alguns jogadores chegam a esse tipo de decisão com grande carga de minutos, e a gestão do elenco passa a ser um ponto estratégico importante. Substituições bem planejadas ou mudanças de posicionamento durante o jogo podem alterar completamente a dinâmica da partida. O fator mando de campo também merece atenção especial. A presença da torcida costuma transformar o ambiente do estádio, criando uma atmosfera de pressão que pode empurrar o time mandante para frente. Ao mesmo tempo, essa mesma pressão exige maturidade emocional dos jogadores, já que qualquer erro pode gerar tensão imediata nas arquibancadas. A arbitragem tende a desempenhar papel importante em clássicos desse porte. Partidas decisivas e carregadas de rivalidade costumam apresentar disputas intensas,
divididas fortes e momentos de tensão. Por isso, decisões em lances de área, faltas próximas ao gol ou cartões disciplinares podem influenciar diretamente o rumo da partida. As condições climáticas também entram na equação. Em jogos disputados em clima quente, o ritmo pode variar bastante entre os tempos, com equipes tentando controlar melhor a energia para manter intensidade até os minutos finais. Isso muitas vezes abre espaço para mudanças táticas no decorrer da partida, principalmente quando o jogo entra em sua fase decisiva. E quando se fala em clássicos estaduais, existe sempre a possibilidade da chamada zebra. Mesmo que uma equipe chegue com campanha mais sólida, o futebol costuma mostrar que decisões podem ser resolvidas em um único momento de inspiração. Um chute de longa distância, uma cabeçada após escanteio ou até uma defesa espetacular podem mudar completamente o roteiro do confronto. No fim das contas, essa final reúne todos os elementos que tornam o futebol estadual tão apaixonante. Rivalidade histórica, pressão de decisão, estilos de jogo diferentes e o desejo de levantar o troféu diante do maior rival criam um ambiente perfeito para uma partida intensa e cheia de emoção. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4. Vitória e Atlético Mineiro. Quando Vitória e Atlético Mineiro se encontram pelo Campeonato Brasileiro, o confronto costuma apresentar um contraste interessante de estilos e objetivos dentro da competição. De um lado, o Vitória tenta transformar o fator casa em uma arma importante para somar pontos e manter estabilidade ao longo da temporada. Do outro, o Atlético Mineiro chega com um elenco acostumado a disputar posições importantes na tabela, carregando a responsabilidade de controlar o jogo mesmo quando atua longe de seus domínios. Ao longo da campanha no campeonato, o Vitória tem mostrado um comportamento bastante competitivo quando atua diante de sua torcida. A equipe costuma iniciar as partidas com intensidade, pressionando a saída de bola adversária e buscando criar oportunidades principalmente pelas laterais do campo. Esse tipo de postura faz com que o time ganhe confiança rapidamente, quando consegue empurrar o adversário para o próprio campo, criando um ambiente de pressão que muitas vezes influencia diretamente o ritmo da partida. O Atlético Mineiro, por sua vez, apresenta um modelo de jogo mais baseado em qualidade técnica e circulação de bola. A equipe tende a valorizar a posse e construir as jogadas com paciência, explorando a movimentação de seus jogadores de frente para encontrar espaços entre as linhas defensivas. Em várias partidas da competição, esse padrão permitiu ao time controlar o ritmo do jogo, alternando momentos de aceleração com períodos de gestão da posse para evitar contra-ataques. O histórico de confrontos diretos entre as equipes dentro do campeonato mostra que esses duelos raramente são simples. Mesmo quando uma das equipes chega em momento mais favorável, o equilíbrio costuma aparecer em campo, especialmente quando o Vitória atua em seu estádio. A atmosfera criada pela torcida costuma transformar o jogo em uma disputa intensa, na qual cada dividida ganha importância e cada erro pode ser imediatamente punido. A forma recente das equipes também entra como elemento decisivo para esse confronto. O Vitória tem demonstrado momentos de grande intensidade ofensiva, mas também precisa manter a atenção defensiva constante para evitar que adversários tecnicamente qualificados encontrem espaços. Já o Atlético Mineiro mostrou ao longo da competição capacidade de adaptação tática, conseguindo alternar entre pressão alta e construção mais cadenciada dependendo das circunstâncias da partida. Outro ponto que merece destaque é a situação do elenco de cada equipe. Em um campeonato longo e exigente como o brasileiro, a gestão física dos jogadores se torna fundamental. O Vitória tende a apostar na energia coletiva e no apoio da torcida para manter intensidade durante todo o jogo. O Atlético Mineiro, por outro lado, conta com maior profundidade de elenco, o que permite ao treinador realizar mudanças que preservam o nível técnico da equipe, mesmo quando ocorrem substituições. As condições climáticas também podem influenciar diretamente no desenvolvimento da partida.
Jogos disputados em Salvador costumam exigir grande resistência física, principalmente quando o ritmo se mantém elevado por longos períodos. Em cenários assim, equipes que conseguem administrar melhor a posse de bola e escolher os momentos certos para acelerar o jogo tendem a levar vantagem nos minutos finais. A arbitragem também pode assumir papel relevante em confrontos desse tipo. Partidas entre equipes com estilos diferentes frequentemente apresentam muitas disputas físicas no meio-campo e lances de contato dentro da área, decisões em faltas perigosas, cartões disciplinares ou possíveis pênaltis podem alterar completamente o rumo do jogo, especialmente em um campeonato no qual cada ponto conquistado tem grande valor. Outro fator estratégico envolve a sequência de compromissos das equipes. Em um calendário intenso, treinadores precisam pensar não apenas no resultado imediato, mas também na preservação do elenco para partidas seguintes. Isso pode gerar ajustes táticos, mudanças de posicionamento ou até substituições planejadas para manter equilíbrio físico e competitivo ao longo da partida. E quando se analisa um confronto desse tipo no Campeonato Brasileiro, sempre existe espaço para surpresas. O Vitória, impulsionado pelo mando de campo, pode transformar intensidade e apoio da torcida em combustível para buscar um resultado marcante. Ao mesmo tempo, o Atlético Mineiro possui jogadores capazes de decidir partidas em um único lance, seja em finalizações de média distância, jogadas individuais ou bolas paradas bem executadas. No fim das contas, o que se desenha é um jogo que reúne ingredientes típicos do futebol brasileiro: pressão da torcida, estilos de jogo contrastantes, momentos de controle alternados e a possibilidade constante de um lance decisivo mudar completamente o rumo da partida. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5. West Ham e Manchester City. Dentro de campo, o confronto entre West Ham e Manchester City pela Premier League costuma apresentar um contraste tático muito interessante. O West Ham tem mostrado ao longo da competição uma postura baseada em organização defensiva e transições rápidas, enquanto o Manchester City mantém sua identidade marcada por posse de bola, movimentação constante e construção paciente das jogadas. Quando esses dois estilos se encontram, o jogo tende a se transformar em um duelo estratégico no qual cada decisão pode alterar o rumo da partida. O West Ham chega para esse duelo, apoiado em um modelo de jogo que prioriza disciplina tática e intensidade física. A equipe costuma se posicionar com linhas compactas, dificultando a circulação de bola adversária no setor central. A partir da recuperação da posse, o time procura acelerar rapidamente em direção ao ataque, explorando principalmente os espaços deixados nas laterais. Esse tipo de abordagem já trouxe bons resultados ao longo da temporada, especialmente em partidas contra equipes que dominam a posse de bola. Do outro lado, o Manchester City apresenta um estilo que já se tornou reconhecido dentro do futebol inglês. A equipe busca controlar completamente o ritmo da partida através de passes curtos, movimentação constante e pressão imediata após perder a bola. Essa dinâmica cria um cenário no qual o adversário passa longos períodos defendendo e precisa manter concentração máxima para evitar erros próximos da própria área. O histórico recente de confrontos diretos dentro da própria competição mostra que o West Ham, mesmo enfrentando um adversário tecnicamente muito forte, já conseguiu criar dificuldades em determinados momentos. Em jogos disputados no estádio do West Ham, a atmosfera costuma ser intensa, com a torcida empurrando o time desde os primeiros minutos. Esse ambiente pode influenciar diretamente no comportamento da equipe, que tende a iniciar a partida com agressividade e muita energia. A forma recente das equipes também entra como fator importante na análise desse confronto. O West Ham demonstrou capacidade de competir com intensidade e aproveitar oportunidades em momentos específicos das partidas. Já o Manchester City tem mostrado consistência em sua proposta de jogo, conseguindo controlar adversários com paciência e criar chances através de combinações rápidas entre seus jogadores ofensivos. A situação do elenco também merece atenção especial.
Em um campeonato longo e exigente como a Premier League, o desgaste físico acumulado ao longo das rodadas pode impactar diretamente o desempenho. O West Ham costuma depender bastante da energia coletiva de seus titulares, enquanto o Manchester City possui maior profundidade de elenco, o que permite rotações estratégicas sem perder qualidade técnica. Outro elemento relevante envolve a arbitragem. Em confrontos entre equipes com estilos tão distintos, a forma como o árbitro conduz a partida pode influenciar o ritmo do jogo. Se o critério permitir maior contato físico, isso pode favorecer o estilo mais combativo do West Ham. Caso o jogo seja marcado por muitas interrupções e faltas próximas à área, a equipe visitante pode se beneficiar pela qualidade de seus cobradores de bola parada. As condições climáticas também entram na equação. Em partidas disputadas no futebol inglês, fatores como vento e gramado pesado podem alterar o comportamento das equipes. Para um time que valoriza a posse de bola e precisão nos passes, qualquer variação nessas condições exige ajustes rápidos durante o jogo. Outro ponto estratégico envolve a sequência de compromissos das equipes. Em calendários apertados, treinadores muitas vezes precisam equilibrar intensidade e preservação física do elenco. Isso pode gerar mudanças na formação inicial ou ajustes táticos ao longo da partida, especialmente quando o jogo entra em sua fase decisiva. E quando se fala em Premier League, sempre existe espaço para momentos inesperados. O West Ham, apoiado por sua torcida e por uma estratégia bem executada, pode transformar pequenos erros do adversário em grandes oportunidades. Ao mesmo tempo, o Manchester City conta com jogadores capazes de decidir partidas em um único lance, seja através de uma finalização precisa, uma jogada coletiva bem trabalhada, ou uma bola parada executada com perfeição. No fim das contas, o torcedor pode esperar uma partida marcada por paciência tática, intensidade e momentos de grande qualidade técnica. É o tipo de confronto que mostra como estilos diferentes podem produzir um espetáculo cheio de nuances dentro do futebol inglês. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6. Botafogo e Flamengo. Clássico carioca em Campeonato Brasileiro. Raramente é apenas mais um compromisso de tabela. Quando Botafogo e Flamengo entram em campo, o jogo ganha contornos emocionais intensos, porque envolve rivalidade histórica, pressão da torcida e impacto direto no ambiente das duas equipes dentro da competição. Esse tipo de confronto costuma ser decidido muito mais pela capacidade de controlar os detalhes do que apenas pela diferença técnica entre os elencos. Dentro da temporada, o Botafogo tem mostrado uma equipe organizada, com forte compromisso coletivo e grande disciplina tática. O time costuma defender com linhas compactas, tentando reduzir espaços no setor central e forçar o adversário a jogar pelos lados. Quando recupera a bola, busca acelerar rapidamente as jogadas, aproveitando a velocidade de seus jogadores ofensivos. Esse comportamento transforma transições rápidas em uma arma perigosa, especialmente quando o adversário está adiantado em campo. O Flamengo apresenta um estilo de jogo bastante diferente, baseado em posse de bola, movimentação constante e participação ativa do meio-campo na construção ofensiva. A equipe procura controlar o ritmo da partida através de circulação rápida de passes e ocupação inteligente dos espaços. Em muitos momentos do campeonato, esse padrão permitiu ao time pressionar adversários por longos períodos, criando oportunidades através de combinações rápidas próximas da área. O histórico recente de confrontos dentro da própria competição mostra que esse clássico raramente segue um roteiro previsível. Mesmo quando um dos lados chega com melhor sequência de resultados, a rivalidade costuma equilibrar as forças. Muitos desses jogos acabam sendo definidos em episódios específicos, como uma bola parada bem executada, um contra-ataque rápido ou até um erro defensivo em momento decisivo. A forma recente das equipes também contribui para aumentar a expectativa em torno desse duelo. O Botafogo demonstrou ao longo da competição capacidade de competir em alto nível quando consegue manter organização defensiva e intensidade na marcação.
Já o Flamengo apresentou momentos de grande criatividade ofensiva, com jogadores capazes de transformar pequenos espaços em grandes oportunidades de gol. A situação do elenco também exerce influência direta na preparação para esse confronto. Em um calendário intenso como o do futebol brasileiro, a gestão física dos atletas se torna fundamental. O Botafogo costuma apostar em um grupo comprometido coletivamente, com jogadores que executam funções muito claras dentro do sistema tático. O Flamengo, por sua vez, conta com um elenco mais amplo, o que permite ao treinador realizar rotações estratégicas sem comprometer a qualidade técnica da equipe. O mando de campo também pode desempenhar papel importante. Em clássicos disputados no Rio de Janeiro, a atmosfera do estádio costuma ser intensa e barulhenta, criando um ambiente de pressão constante. Quando a torcida entra no jogo, o ritmo da equipe mandante frequentemente aumenta, e isso pode influenciar diretamente os primeiros minutos da partida. A arbitragem tende a ser um fator relevante em um duelo com tanta rivalidade. Clássicos costumam apresentar muitas disputas físicas e momentos de tensão, o que exige atenção redobrada na condução do jogo. Decisões envolvendo faltas próximas da área, cartões disciplinares ou possíveis lances de pênalti podem alterar completamente o rumo da partida. Outro elemento que pode influenciar o desenvolvimento do jogo são as condições climáticas. Partidas disputadas no Rio de Janeiro frequentemente exigem grande resistência física, especialmente quando o calor se combina com intensidade tática elevada. Equipes que conseguem manter organização e energia até os minutos finais costumam encontrar oportunidades importantes no final do confronto. Também é importante observar a gestão estratégica pensando nos compromissos seguintes da temporada. Em um calendário cheio de jogos, treinadores muitas vezes precisam equilibrar intensidade máxima em um clássico com a preservação física do elenco para desafios futuros. Essa gestão pode resultar em ajustes táticos ou mudanças de peças ao longo da partida. E como acontece em praticamente todos os clássicos do futebol brasileiro, existe sempre a possibilidade de uma zebra mudar completamente o roteiro esperado. Um lance individual, uma finalização inesperada, ou até uma defesa espetacular, podem decidir o confronto em um único instante. É justamente essa imprevisibilidade que transforma Botafogo contra Flamengo em um espetáculo tão aguardado pelos torcedores. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7. Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense e Atlético se encontram em mais um capítulo interessante do Campeonato Brasileiro. Um duelo que costuma apresentar muita estratégia dentro de campo. São duas equipes com ideias de jogo bem definidas e que, ao longo da competição, demonstraram capacidade de competir em alto nível. Quando esses estilos se cruzam, a partida costuma se transformar em um verdadeiro duelo de leitura tática, no qual cada movimento sem a bola pode ser tão importante quanto uma jogada ofensiva. O Fluminense tem apresentado na competição um modelo de jogo baseado em controle da posse e construção paciente das jogadas. A equipe costuma valorizar a saída de bola trabalhada desde a defesa, envolvendo o meio-campo para atrair a marcação adversária e abrir espaços em setores mais avançados. Esse estilo exige muita movimentação e inteligência posicional, algo que o time vem demonstrando em diversas partidas da temporada. Quando atua em seu estádio, o Fluminense costuma intensificar ainda mais esse comportamento. A presença da torcida cria um ambiente que estimula o time a pressionar desde o início, tentando dominar territorialmente o adversário. Esse domínio de posse muitas vezes força o rival a recuar e defender em bloco mais baixo, cenário no qual a criatividade dos jogadores ofensivos passa a ser determinante para quebrar linhas defensivas. O Atlético, por outro lado, tem se destacado por um estilo mais vertical e intenso. A equipe costuma alternar momentos de pressão alta com períodos de organização defensiva compacta, aguardando a oportunidade ideal para acelerar os contra-ataques. Esse comportamento já trouxe resultados importantes ao longo do campeonato, especialmente em partidas nas quais o adversário mantém grande volume de posse de bola. O histórico recente de confrontos, dentro da própria competição,
mostra que partidas entre essas equipes costumam ser bastante equilibradas. Mesmo quando o Fluminense domina a posse, o Atlético frequentemente encontra espaços para responder com transições rápidas. Essa dinâmica cria jogos movimentados, nos quais o controle territorial nem sempre se traduz imediatamente em vantagem no placar. A forma recente das equipes também adiciona um componente importante ao confronto. O Fluminense tem mostrado consistência em sua proposta de jogo, conseguindo criar oportunidades através de circulação rápida de passes e movimentação constante no setor ofensivo. Já o Atlético tem demonstrado grande disciplina tática, mantendo organização defensiva e aproveitando bem os momentos em que consegue recuperar a bola em zonas perigosas. Outro fator relevante envolve a situação do elenco. Em um campeonato longo e exigente, a gestão física dos jogadores se torna fundamental. O Fluminense costuma depender muito da sincronia coletiva para que seu modelo de jogo funcione, o que exige entrosamento e ritmo constante dos titulares. O Atlético, por sua vez, trabalha frequentemente com intensidade física elevada, o que também demanda atenção na administração do desgaste ao longo da temporada. As condições climáticas podem influenciar diretamente no desenvolvimento da partida. Jogos disputados no Rio de Janeiro muitas vezes apresentam temperatura elevada e ritmo intenso, exigindo grande resistência física dos atletas. Nesse contexto, equipes que conseguem administrar melhor a posse de bola e controlar o tempo de jogo tendem a encontrar vantagem nos momentos finais. A arbitragem também pode ter papel importante em um duelo que promete muitas disputas físicas no meio-campo. Em confrontos entre equipes que pressionam e disputam cada espaço, decisões sobre faltas, cartões disciplinares e lances próximos da área podem alterar completamente o rumo da partida. Outro elemento estratégico envolve a sequência de compromissos das equipes na temporada. Com calendário apertado, treinadores frequentemente precisam equilibrar intensidade competitiva com preservação física do elenco. Isso pode gerar mudanças na escalação inicial ou ajustes táticos durante o jogo, criando cenários diferentes ao longo da partida. E quando se trata de campeonato brasileiro, sempre existe espaço para momentos inesperados. Uma bola parada bem executada, uma finalização de longa distância ou uma defesa decisiva podem transformar completamente o roteiro do confronto. É justamente essa combinação de estilos distintos, intensidade competitiva e imprevisibilidade, que torna esse duelo entre Fluminense e Atlético tão interessante de acompanhar. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8. Internacional e Bahia. Dentro do Campeonato Brasileiro, confrontos entre Internacional e Bahia costumam apresentar um cenário tático interessante, porque são equipes que, ao longo da competição, demonstram identidades bem definidas. Quando entram em campo, o jogo geralmente se transforma em uma disputa de controle e estratégia, na qual cada setor do campo passa a ter papel decisivo na construção do resultado. O Internacional costuma apresentar um estilo de jogo baseado em organização e controle territorial, especialmente quando atua em seu estádio. A equipe procura construir suas jogadas com paciência desde o campo defensivo, envolvendo o meio-campo para criar superioridade numérica e abrir espaços nas laterais. Esse tipo de abordagem permite ao time avançar gradualmente, ocupando o campo adversário e criando oportunidades através de cruzamentos, infiltrações ou finalizações de média distância. Quando joga diante de sua torcida, o Internacional frequentemente aumenta o ritmo da pressão ofensiva. O apoio vindo das arquibancadas costuma empurrar o time para uma postura mais agressiva, principalmente nos minutos iniciais da partida. Esse comportamento pode dificultar a saída de bola do adversário e gerar erros em zonas perigosas do campo. O Bahia, por sua vez, chega para esse confronto com uma proposta que combina organização defensiva e transições rápidas. A equipe tem demonstrado capacidade de se adaptar a diferentes cenários dentro das partidas, alternando momentos de marcação mais intensa com períodos de compactação defensiva. Quando recupera a bola, o time busca acelerar rapidamente o jogo,
tentando surpreender o adversário antes que a defesa consiga se reorganizar. O histórico recente de confrontos entre essas equipes dentro da competição mostra que o equilíbrio costuma ser uma característica marcante. Mesmo quando uma das equipes apresenta maior domínio de posse de bola, o adversário frequentemente encontra oportunidades em contra-ataques ou jogadas de bola parada. Esse tipo de dinâmica transforma o jogo em uma disputa constante por pequenos detalhes. A forma recente das equipes também influencia diretamente o desenvolvimento do confronto. O Internacional tem mostrado momentos de consistência defensiva e construção ofensiva organizada, o que permite ao time controlar o ritmo de várias partidas. Já o Bahia apresentou ao longo da temporada capacidade de competir com intensidade, demonstrando disciplina tática e eficiência quando encontra espaços para atacar. Outro fator relevante envolve a situação do elenco. Em um campeonato longo como o brasileiro, a gestão física dos jogadores passa a ser parte fundamental da estratégia. O Internacional costuma contar com um grupo que mantém boa organização coletiva, mas precisa administrar o desgaste gerado pela sequência de jogos. O Bahia, por sua vez, aposta na intensidade e na mobilidade de seus jogadores ofensivos, características que exigem preparação física constante. As condições climáticas também podem influenciar o desenvolvimento da partida. Em jogos disputados no sul do país, fatores como temperatura mais baixa e ritmo físico elevado podem alterar o comportamento das equipes ao longo do confronto. Times que conseguem se adaptar rapidamente. As condições do ambiente tendem a manter maior equilíbrio durante os 90 minutos. A arbitragem também desempenha papel relevante em um confronto que promete muita disputa no meio-campo. Decisões relacionadas a faltas, cartões disciplinares ou lances próximos da área podem modificar completamente a dinâmica da partida, especialmente quando o jogo se encontra equilibrado. Outro aspecto estratégico envolve a sequência de compromissos das equipes dentro da temporada. Com calendário cheio, treinadores frequentemente precisam equilibrar intensidade competitiva com preservação física do elenco. Esse cenário pode resultar em ajustes na escalação inicial ou mudanças táticas ao longo da partida. E como acontece em muitos confrontos do Campeonato Brasileiro, sempre existe espaço para momentos inesperados. Uma jogada individual, um chute de longa distância ou uma bola parada bem executada podem mudar completamente o rumo do jogo. É justamente essa combinação de estilos diferentes, intensidade competitiva e imprevisibilidade, que torna o duelo entre Internacional e Bahia tão interessante dentro da competição. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9. Santos e Corinthians. Clássico paulista dentro do Campeonato Brasileiro sempre traz uma atmosfera especial. E quando Santos e Corinthians entram em campo, o cenário naturalmente ganha intensidade. Trata-se de um confronto que carrega tradição, rivalidade histórica e grande peso emocional para jogadores e torcedores. Em partidas desse tipo, o aspecto psicológico costuma ter tanta importância quanto a parte tática, já que cada erro ou acerto ganha proporções maiores dentro de um clássico. O Santos tem apresentado ao longo da competição uma proposta de jogo que valoriza mobilidade ofensiva e circulação rápida da bola. A equipe costuma apostar na movimentação constante de seus jogadores de frente, para criar espaços na defesa adversária. Quando consegue encaixar essa dinâmica, o time passa a produzir jogadas com velocidade, explorando principalmente os corredores laterais e infiltrações pelo setor central. Atuando diante de sua torcida, o Santos frequentemente tenta impor ritmo mais intenso desde o início da partida. A pressão inicial costuma ser uma estratégia para empurrar o adversário para trás e ganhar confiança ao longo do jogo. Em várias partidas da competição, esse comportamento ajudou o time a assumir controle territorial e criar chances importantes logo nos primeiros momentos. O Corinthians, por outro lado, tem demonstrado ao longo do campeonato um estilo baseado em organização defensiva e disciplina tática. A equipe costuma proteger bem a própria área,
mantendo linhas compactas e reduzindo espaços para infiltrações adversárias. A partir da recuperação da bola, o time procura acelerar em transições rápidas, utilizando passes verticais e movimentação ofensiva para surpreender a defesa rival. O histórico recente entre Santos e Corinthians, dentro da competição, mostra que esses confrontos costumam ser equilibrados e, muitas vezes, definidos em detalhes. Clássicos paulistas frequentemente apresentam partidas muito disputadas no meio-campo, com poucas oportunidades claras e grande intensidade nas divididas. Em vários desses jogos, bolas paradas ou erros pontuais acabaram sendo decisivos. A forma recente das equipes também influencia diretamente o clima do confronto. O Santos tem mostrado momentos de criatividade ofensiva e intensidade, tentando assumir protagonismo nas partidas. Já o Corinthians costuma apostar na consistência defensiva e na capacidade de aproveitar oportunidades específicas ao longo do jogo, estratégia que muitas vezes se mostra eficiente em clássicos. Outro ponto importante envolve a situação do elenco. Em um campeonato longo como o brasileiro, a gestão física dos jogadores se torna parte fundamental do planejamento das equipes. O Santos frequentemente aposta em dinamismo e velocidade de seus jogadores ofensivos, enquanto o Corinthians trabalha com um modelo que valoriza organização coletiva e posicionamento estratégico. As condições climáticas e o ambiente do estádio também podem influenciar diretamente no desenvolvimento da partida. Em clássicos disputados no litoral paulista, o ritmo pode variar bastante, dependendo da intensidade física das equipes. Times que conseguem manter concentração e equilíbrio emocional até os minutos finais costumam encontrar melhores oportunidades para decidir o confronto. A arbitragem também assume papel relevante em jogos desse tipo. Clássicos costumam apresentar disputas físicas, intensas e momentos de grande pressão emocional. Decisões relacionadas a faltas próximas da área, cartões disciplinares ou lances dentro da área podem alterar completamente o rumo da partida. Outro elemento estratégico envolve a sequência de compromissos das equipes na temporada. Com calendário cheio, treinadores muitas vezes precisam equilibrar intensidade máxima em um clássico com a necessidade de preservar o elenco para partidas seguintes. Esse fator pode influenciar substituições ou ajustes táticos ao longo do jogo. E quando se trata de Santos contra Corinthians, sempre existe espaço para momentos inesperados. Uma jogada individual, um chute de longa distância ou uma bola parada bem executada podem mudar completamente o roteiro da partida. É justamente essa mistura de rivalidade, emoção e imprevisibilidade que transforma esse clássico em um dos confrontos mais aguardados do futebol brasileiro. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10. Goiás e Atlético Goianiense. Em uma final de campeonato goiano, especialmente no jogo de volta, cada detalhe passa a ter um peso enorme dentro do campo. Quando Goiás e Atlético se enfrentam em uma decisão estadual, o cenário ganha ainda mais intensidade por causa da rivalidade regional. Não é apenas uma disputa por título, mas também uma batalha por orgulho e afirmação dentro do futebol goiano. Em confrontos desse tipo, o controle emocional e a capacidade de lidar com a pressão costumam ser fatores decisivos. O Goiás chega para esse confronto trazendo uma identidade de jogo que valoriza a organização coletiva e presença ofensiva pelas laterais do campo. Ao longo da competição, a equipe demonstrou capacidade de construir jogadas com paciência, utilizando o meio-campo para controlar o ritmo e encontrar espaços na defesa adversária. Essa abordagem permite ao time avançar gradualmente, pressionando o rival e criando oportunidades através de cruzamentos, infiltrações e finalizações próximas da área. Jogando diante de sua torcida, o Goiás costuma ganhar intensidade extra. A atmosfera do estádio frequentemente empurra a equipe para uma postura mais agressiva, principalmente nos minutos iniciais da partida. Em finais estaduais, esse fator costuma se tornar ainda mais importante, porque a energia da arquibancada pode transformar o ritmo do jogo e influenciar diretamente a confiança dos jogadores. O Atlético, por sua vez,
tem apresentado um estilo de jogo bastante competitivo ao longo do campeonato. A equipe costuma se posicionar de forma compacta, valorizando a organização defensiva e buscando aproveitar momentos específicos para atacar. Esse comportamento permite ao time explorar transições rápidas, especialmente quando consegue recuperar a bola no meio-campo e encontrar espaços deixados pelo adversário. O histórico recente de confrontos entre essas equipes dentro do próprio campeonato mostra que o equilíbrio costuma ser uma característica constante. Clássicos goianos frequentemente apresentam partidas intensas, com muita disputa física e poucos espaços para criação. Em diversos jogos desse tipo, o resultado acabou sendo decidido em lances pontuais, como bolas paradas ou erros defensivos em momentos decisivos. A forma recente das equipes dentro da competição também adiciona expectativa ao confronto. O Goiás demonstrou consistência em seu modelo de jogo, conseguindo manter pressão ofensiva e organização defensiva em diferentes cenários de partida. O Atlético, por outro lado, mostrou capacidade de competir mesmo em jogos mais fechados, apostando em disciplina tática e eficiência nas oportunidades criadas. Outro ponto importante envolve a situação do elenco das duas equipes. Em uma final, o desgaste físico, acumulado ao longo da competição, pode influenciar diretamente o desempenho. Técnicos frequentemente precisam administrar o tempo de jogo de alguns atletas, equilibrando intensidade e resistência para garantir que o time mantenha competitividade até os minutos finais. A arbitragem também tende a ganhar grande destaque em decisões estaduais. Em partidas marcadas por rivalidade e pressão da torcida, cada decisão do árbitro pode gerar impacto imediato dentro do campo. Lances de contato dentro da área, faltas próximas ao gol ou cartões disciplinares podem alterar completamente o rumo do confronto. As condições climáticas e o estado do gramado também entram na equação. Em jogos decisivos, qualquer fator externo pode interferir no ritmo da partida. Equipes que conseguem se adaptar rapidamente às condições do jogo costumam encontrar vantagem ao longo do confronto, especialmente quando a disputa se torna mais física e estratégica. Outro aspecto estratégico envolve o momento da temporada e a gestão do elenco, pensando nos próximos compromissos. Mesmo sendo uma final, treinadores precisam considerar o calendário e o desgaste acumulado, o que pode levar a ajustes táticos ou mudanças importantes durante o decorrer da partida. E como acontece em praticamente todas as decisões do futebol estadual, existe sempre a possibilidade de um momento inesperado definir o título. Um chute de longa distância, uma cobrança de falta precisa ou uma defesa decisiva podem mudar completamente o destino do campeonato. É justamente essa mistura de rivalidade, tensão e imprevisibilidade que transforma a final entre Goiás e Atlético em um espetáculo tão aguardado pelos torcedores. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11. Liverpool e Tottenham. Em confrontos da Premier League que envolvem Liverpool e Tottenham, o ritmo da partida costuma ser intenso desde os primeiros minutos. São duas equipes que, ao longo da competição, demonstram capacidade ofensiva e estilos que favorecem jogos abertos. Quando esses clubes se encontram, o cenário normalmente se transforma em um duelo estratégico no qual pressão, velocidade e leitura tática passam a definir o comportamento dentro de campo. O Liverpool apresenta um modelo de jogo muito baseado em intensidade coletiva. A equipe costuma pressionar alto, tentando recuperar a bola rapidamente no campo adversário. Esse comportamento permite criar oportunidades próximas da área rival e manter o adversário constantemente sob pressão. Quando essa estratégia funciona, o time consegue transformar a recuperação de bola em ataques perigosos em poucos segundos. Jogando diante de sua torcida, o Liverpool costuma elevar ainda mais o ritmo da partida. O ambiente do estádio se torna um fator relevante, porque a energia das arquibancadas frequentemente empurra a equipe para uma postura agressiva. Esse cenário costuma provocar sequências de pressão ofensiva, nas quais cruzamentos, finalizações de média distância e infiltrações rápidas surgem em sequência. O Tottenham, por outro lado,
apresenta um estilo que combina organização defensiva com transições rápidas. A equipe tem mostrado ao longo da competição capacidade de aproveitar espaços deixados pelos adversários, principalmente quando consegue acelerar o jogo logo após recuperar a bola. Essa característica transforma contra-ataques em uma das principais armas do time. O histórico recente de confrontos dentro da própria liga mostra que partidas entre Liverpool e Tottenham costumam ser movimentadas. Mesmo quando uma das equipes domina a posse de bola, a outra frequentemente encontra oportunidades em jogadas rápidas ou bolas paradas. Esse tipo de dinâmica cria partidas com alternância de momentos de controle e explosões ofensivas. A forma recente das equipes também influencia diretamente a expectativa para esse duelo. O Liverpool tem mostrado consistência na forma como pressiona e constrói jogadas ofensivas, utilizando movimentação constante de seus jogadores de ataque. Já o Tottenham demonstrou capacidade de competir com disciplina tática, mantendo organização defensiva e buscando oportunidades em transições rápidas. Outro fator relevante envolve a situação do elenco. Em um campeonato exigente como a Premier League, o desgaste físico acumulado ao longo da temporada pode impactar diretamente o desempenho. O Liverpool costuma exigir muita intensidade física de seus jogadores, enquanto o Tottenham trabalha com um modelo que depende bastante de velocidade e precisão nas transições ofensivas. As condições climáticas também podem influenciar o desenvolvimento do jogo. Em partidas disputadas no futebol inglês, fatores como vento, temperatura e estado do gramado podem alterar o ritmo da partida. Equipes que conseguem se adaptar rapidamente a essas condições tendem a manter maior controle sobre o jogo. A arbitragem também pode desempenhar papel relevante em um confronto que promete muitas disputas físicas. Decisões relacionadas a faltas, cartões ou lances dentro da área podem alterar completamente a dinâmica da partida, especialmente quando o confronto se mantém equilibrado. Outro aspecto estratégico envolve a sequência de compromissos das equipes dentro da temporada. Com calendário cheio, treinadores muitas vezes precisam administrar o desgaste físico do elenco, o que pode resultar em mudanças na formação inicial ou ajustes táticos durante o decorrer da partida. E quando se trata de Premier League, sempre existe espaço para momentos inesperados. Um chute de longa distância, uma jogada individual ou uma bola parada bem executada podem transformar completamente o rumo do confronto. É justamente essa combinação de intensidade, qualidade técnica e imprevisibilidade que torna o duelo entre Liverpool e Tottenham tão aguardado pelos torcedores. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12. Coritiba e Remo. Quando a bola rola para Coritiba e Remo pelo Campeonato Brasileiro, o cenário coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos importantes dentro da competição e que carregam estilos bem diferentes de jogo. Esse contraste costuma tornar partidas assim especialmente interessantes, porque cada time tenta impor sua própria forma de jogar enquanto procura explorar as fragilidades do adversário. O Coritiba chega para o jogo apoiado principalmente no fator mando de campo. Jogando diante da sua torcida, a equipe costuma apresentar uma postura mais ofensiva, tentando controlar a posse de bola e pressionar o adversário desde os primeiros minutos. Essa característica aparece com frequência nos jogos em casa ao longo da competição, nos quais o time procura construir as jogadas com paciência e aproveitar a movimentação dos jogadores de frente. Outro ponto importante é a forma recente demonstrada pela equipe dentro da temporada. Em jogos oficiais já disputados, o Coritiba mostrou momentos de consistência principalmente quando consegue transformar volume ofensivo em finalizações claras. A circulação rápida da bola no meio-campo e a presença constante de jogadores próximos da área adversária acabam criando situações que pressionam bastante a defesa rival. O Remo chega para esse confronto com uma proposta que muitas vezes prioriza organização tática e disciplina defensiva. Ao longo da competição, a equipe demonstrou capacidade de competir, mesmo contra adversários que tentam dominar
o jogo com posse de bola. Esse tipo de postura costuma transformar o time em uma equipe perigosa nas transições, especialmente quando consegue recuperar a bola e acelerar rapidamente para o ataque. Nas partidas que o Remo disputou fora de casa na temporada, um comportamento recorrente foi a tentativa de reduzir espaços entre defesa e meio-campo. Essa estratégia busca justamente dificultar a criação de jogadas do adversário e criar oportunidades para contra-ataques. Quando executada com precisão, essa abordagem pode gerar lances perigosos em poucos toques. O histórico de confrontos entre as equipes também traz um ingrediente interessante para o duelo. Encontros entre clubes de regiões diferentes do país frequentemente carregam características específicas, como estilos de jogo distintos e adaptações táticas que surgem ao longo da partida. Em muitos casos, o time que consegue se adaptar melhor ao ritmo do jogo acaba assumindo vantagem. Outro fator que pode influenciar diretamente o andamento da partida é a situação dos elencos. Desfalques por lesão, suspensão ou gestão física ao longo da temporada podem alterar o equilíbrio das equipes. Quando um treinador precisa reorganizar setores importantes do time, novas dinâmicas surgem dentro de campo e podem mudar completamente a forma como a partida se desenvolve. Também é importante observar como cada equipe administra a sequência de jogos dentro do calendário. Em competições longas, treinadores frequentemente precisam equilibrar intensidade e preservação física do elenco. Essa gestão influencia escolhas de escalação, estratégias de jogo e até mesmo substituições ao longo da partida. As condições climáticas podem representar outro elemento relevante. Dependendo da temperatura e do estado do gramado, o ritmo da partida pode sofrer alterações, favorecendo equipes que conseguem se adaptar melhor ao contexto do jogo. Em confrontos equilibrados, pequenos detalhes como esses podem fazer grande diferença. A arbitragem também entra como um fator que pode influenciar diretamente o comportamento das equipes. Em jogos com disputas físicas frequentes, decisões relacionadas a faltas e cartões costumam impactar o andamento da partida, obrigando os times a ajustar postura e intensidade. E claro, existe sempre o elemento da surpresa. Em campeonatos nacionais, zebras fazem parte da história, e muitas vezes surgem justamente em jogos nos quais um time teoricamente favorito encontra dificuldades para transformar domínio em resultado. Uma bola parada bem executada, um chute inesperado ou uma jogada individual podem mudar completamente o rumo de um confronto. Por isso, o duelo entre Coritiba e Remo reúne todos os ingredientes de um jogo interessante: estilos diferentes, estratégias bem definidas e a imprevisibilidade que sempre acompanha partidas de campeonato nacional. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13. Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Vasco entram em campo para mais um capítulo de um confronto tradicional do futebol brasileiro, daqueles que costumam carregar muita história, rivalidade nacional e um clima competitivo muito forte. Ao longo da atual edição do Campeonato Brasileiro, as duas equipes já mostraram características claras dentro de campo, e esse encontro tende a colocar frente a frente estilos que podem produzir um jogo bastante estratégico. O Cruzeiro tem apresentado um comportamento que prioriza a organização, tática e controle do ritmo da partida. Em jogos disputados como mandante na competição, a equipe costuma buscar mais posse de bola, tentando trabalhar as jogadas desde a defesa até o setor ofensivo com circulação constante. Esse tipo de abordagem muitas vezes força o adversário a recuar linhas e aumenta a pressão ofensiva ao longo da partida. Outro ponto relevante está na forma recente do time dentro da temporada. Em diversos jogos oficiais da competição, o Cruzeiro demonstrou capacidade de criar volume ofensivo, principalmente quando consegue conectar bem seu meio-campo com os atacantes. A movimentação entre linhas e a busca por infiltrações nas costas da defesa adversária são características que frequentemente aparecem no modelo de jogo da equipe. Do outro lado, o Vasco costuma apresentar uma postura competitiva baseada em intensidade,
Física e transições rápidas. A equipe mostrou em várias partidas do campeonato que consegue ser perigosa quando encontra espaço para acelerar o jogo. Esse estilo transforma recuperações de bola em oportunidades de ataque relativamente rápidas, especialmente quando os jogadores de frente conseguem explorar os corredores laterais. Nos jogos em que atua como visitante, o Vasco frequentemente adota uma estratégia de maior compactação defensiva. A ideia é reduzir espaços no setor central e obrigar o adversário a trabalhar a bola pelas laterais do campo. Quando essa organização funciona, o time consegue equilibrar a partida e, em alguns momentos, surpreender com ataques diretos e objetivos. O histórico de confrontos entre Cruzeiro e Vasco também ajuda a explicar por que esse duelo costuma ser tão imprevisível. Ao longo da história da competição, partidas entre essas equipes frequentemente apresentam alternância de domínio e momentos de muita intensidade. Não é raro ver jogos nos quais um time começa melhor e o outro reage rapidamente, criando cenários de grande equilíbrio. Outro aspecto importante envolve a situação dos elencos ao longo da temporada. Lesões, suspensões e a necessidade de administrar desgaste físico acabam influenciando diretamente a escalação das equipes. Pequenas mudanças em setores-chave podem alterar a dinâmica do jogo, principalmente quando envolvem jogadores responsáveis pela criação ofensiva ou pela organização defensiva. A sequência de compromissos dentro do calendário também entra como fator estratégico. Em um campeonato longo, treinadores frequentemente precisam equilibrar desempenho imediato com preservação física dos atletas. Essa gestão pode levar a ajustes táticos, mudanças na intensidade da pressão ou até mesmo alterações na forma de conduzir o jogo durante determinados momentos da partida. As condições climáticas e o estado do gramado também podem influenciar bastante o desenvolvimento do confronto. Dependendo do clima no momento da partida, o ritmo do jogo pode ficar mais acelerado ou mais cadenciado, favorecendo equipes que conseguem adaptar rapidamente sua forma de jogar. A arbitragem, por sua vez, pode desempenhar papel importante em um confronto que tende a ter muitas disputas físicas no meio-campo. Decisões relacionadas a faltas, cartões e lances próximos da área podem alterar o comportamento das equipes e mudar completamente o andamento do jogo. E claro, em um campeonato equilibrado como o brasileiro, a possibilidade de surpresa sempre está presente. Muitas vezes um detalhe aparentemente simples, como uma bola parada bem executada ou uma jogada individual inspirada, pode definir um confronto que parecia totalmente equilibrado. Por todos esses elementos, Cruzeiro e Vasco entram em campo para um jogo que reúne tradição, intensidade e imprevisibilidade, ingredientes que tornam esse duelo um daqueles que prendem a atenção do torcedor do início ao fim. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14. Bragantino e São Paulo. Quando RB Bragantino e São Paulo se encontram pelo Campeonato Brasileiro, o duelo costuma apresentar uma dinâmica tática interessante, principalmente porque as duas equipes trabalham modelos de jogo bem definidos ao longo da competição. Em partidas disputadas na temporada atual, ambos demonstraram características que podem transformar esse confronto em um jogo muito estratégico, daqueles em que cada detalhe pode influenciar diretamente o resultado. O RB Bragantino costuma apresentar um estilo de jogo baseado em intensidade e movimentação constante. Em jogos oficiais disputados dentro da competição, a equipe frequentemente tenta pressionar o adversário ainda no campo ofensivo, buscando recuperar a bola rapidamente e transformar essa recuperação em ataques diretos. Esse comportamento faz com que o time crie muitas situações próximas da área adversária. Jogando em seu estádio, o Bragantino tende a aumentar ainda mais o ritmo da partida. O time procura ocupar o campo ofensivo com vários jogadores, abrindo o jogo pelas laterais e explorando infiltrações pelo setor central. Essa forma de jogar costuma gerar sequências de pressão que obrigam o adversário a defender por longos períodos. O São Paulo chega para o confronto com um estilo que combina
organização defensiva com construção paciente das jogadas. Ao longo da competição, a equipe demonstrou capacidade de controlar o ritmo da partida quando consegue estabelecer posse de bola no meio-campo. Esse controle muitas vezes permite que o time encontre espaços para avançar gradualmente até a área adversária. Outro ponto marcante no comportamento do São Paulo é a utilização inteligente dos corredores laterais. Em vários jogos da temporada, a equipe conseguiu criar oportunidades importantes através de cruzamentos bem trabalhados e movimentação coordenada entre laterais e atacantes. Quando esse mecanismo funciona, o time consegue gerar situações de perigo mesmo contra defesas bem organizadas. O histórico de confrontos entre RB Bragantino e São Paulo também adiciona um elemento especial ao jogo. Encontros entre equipes do mesmo estado costumam carregar um clima competitivo mais intenso, com jogadores e torcedores tratando a partida como um desafio de grande importância dentro da competição. A forma recente apresentada pelos dois times também pode influenciar bastante o desenvolvimento do confronto. O Bragantino demonstrou em vários jogos da temporada que consegue manter intensidade ofensiva durante longos períodos. Já o São Paulo mostrou capacidade de adaptação tática, ajustando seu posicionamento de acordo com o comportamento do adversário. A situação do elenco entra como um fator relevante nesse tipo de partida. Em um campeonato exigente, desfalques por lesão ou suspensão podem alterar a estrutura das equipes. Quando peças importantes ficam fora, treinadores precisam reorganizar setores do time, o que pode gerar novas dinâmicas dentro de campo. Outro aspecto que merece atenção é a sequência de compromissos dentro da temporada. Com calendário intenso, a gestão física dos jogadores se torna parte fundamental da estratégia dos treinadores. Em algumas situações, essa administração pode influenciar tanto a escalação inicial quanto a forma como a equipe conduz o jogo ao longo da partida. As condições climáticas também podem exercer influência sobre o ritmo do confronto. Dependendo da temperatura e do estado do gramado, a velocidade da partida pode variar bastante. Equipes que conseguem se adaptar rapidamente a essas condições geralmente conseguem manter maior controle das ações. A arbitragem também pode ter impacto em um duelo que tende a apresentar disputas fortes no meio-campo. Decisões relacionadas a faltas, cartões e lances de bola parada podem alterar o comportamento das equipes e influenciar diretamente a dinâmica da partida. E como acontece frequentemente no Campeonato Brasileiro, a possibilidade de surpresa nunca pode ser descartada. Um lance individual de qualidade, uma jogada bem ensaiada ou uma bola parada, executada com precisão, podem mudar completamente o rumo de um jogo que parecia equilibrado. Com todos esses elementos em jogo, RB Bragantino e São Paulo entram em campo para um confronto que promete intensidade, estratégia e momentos decisivos, capazes de prender a atenção do torcedor do início ao fim. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia. Então, passa aqui de novo. E antes de sair, presta atenção. O próximo vídeo, com essa playlist que está aparecendo na esquerda aqui na tela, tem análises das mais recentes edições dos jogos de hoje. Jogo por jogo, sem achismo. Menos palpite. Mais leitura de jogo. Valeu!